Oi, Otávio. Olá, Cris. Tudo Prazer bem? te ver, pô. Satisfação também, cara. Que Como é que gostoso estão as... fazer essa live aí com você, viu? O prazer é sempre meu. Obrigado pelo convite, pô. Ora, Falar de é uma honra. mercado, falar com quem sabe muito sobre gestão é sempre um prazer. Ora, e falar com um dos homens mais respeitados aí no mercado dos vinhos no Brasil Obrigado. também é uma honra imensa pra gente, viu? Gentileza sua, gentileza sua. Obrigado. Beleza. E enquanto o pessoal está entrando, o áudio tá bom para você? Tá ótimo, tá ótimo. Para mim tá ótimo, sim. Eu tô... Você me ouve bem também aí, né? Perfeito. Tá, eu tô usando o fonezinho aqui que ajuda. Deixa eu ver se o som ainda tá tudo ok. Tá Quadrar. joia, pô. Ó, tem bastante gente aí. Pois é, vamos lá. Bem, eu quero dizer para o pessoal que está acompanhando essa live que é uma honra para The Wine School estar recebendo nesse momento para bater um papo legal sobre marketing, sobre gestão de negócios e sobre o comportamento do consumidor. São três temas que daríamos para fazer diversas lives, né, Cris? Poxa, Porque é um tema bem amplo, mas é legal a gente bater esse papo e estar nos recebendo aqui o Cris, que é CEO do Inner Group, tem os negócios da revista Adega, da Aero Magazine, da Descorchados, da ProWine em São Paulo, Flórida. Tem diversos negócios, carrega, além da responsabilidade, uma bagagem imensa de experiência. Então, eu acredito que o pessoal que estiver acompanhando essa live vai poder talvez se beneficiar de alguma ideia, de algum insight que a gente venha debater aqui. É uma honra legal. estar batendo esse papo com você, viu, Cris? A honra é toda minha, Otávio. Parabéns aí pela condução da The Wine School, da VSX e vamos em frente. Beleza. Para quem não sabe, o Otávio é CEO da VSX, que é uma empresa absolutamente especializada em turismo de luxo no segmento do vinho, e também da The Wine School, que dispensa apresentações, é a inovadora, inauguradora dos cursos do W7 no Brasil e na América Latina. Vamos lá, Otávio. Vamos lá. Ô, Cris, para iniciar esse bate-papo, uma das coisas que eu queria discutir com você, para a gente entrar até no assunto, tanto o marketing como a gestão dos negócios do vinho, como o comportamento do consumidor, eu acho que eles estão dentro de um guarda-chuva aí que é a cultura do vinho no Brasil, né? E essa cultura que envolve os importadores, os produtores, os distribuidores, os consumidores, os vários canais, tem se balizado aí sobre alguns estudos e esses estudos mostram alguns dados interessantes que às vezes levam para um funil da cultura do vinho no Brasil. Então eu queria começar esse bate-papo falando sobre essa cultura do vinho no nosso país, sob a ótica destas pesquisas que dizem que no Brasil é um país que consome em torno de 2 ou um pouco mais litros de vinho por pessoa por ano, versus alguns países que têm a cultura do vinho que consomem 50 ou mais litros do vinho por pessoa por ano. Como que você vê essa cultura do vinho no nosso Brasil, que já tem um tempo de história, de produção, mas com esse consumo, essa litragem menor, eu percebo que é uma cultura que está em crescimento e expansão. Né? Você compartilha dessa ideia? Eu compartilho da ideia que está em expansão. Acho muito interessante você usar o termo cultura,
porque a gente sabe que as mudanças culturais tomam tempo. Elas não É são verdade. modas, elas tomam tempo. Aqui no Brasil, eu tenho a oportunidade de acompanhar esse mercado de perto e de uma posição um pouco privilegiada por conta da revista Adega nos últimos 15 anos, e a gente vê uma mudança de cultura. Agora, olhando a questão do consumo per capita, o nosso consumo per capita é coisa bastante interessante e positiva. E eu acho um pouco difícil e injusto a gente comparar o nosso. Não é injusto, não é uma boa palavra. É ineficiente a gente comparar o per capita com o consumo per capita da França, da Argentina, da Itália, da Espanha, basicamente por conta da questão da cultura. Como você colocou, nesses países, o vinho faz parte da base da dieta alimentar. É, e ele historicamente foi uma alternativa a outros consumos alimentares, né? Por exemplo, se você for para a Idade Média, você sabe que eu estudo história. Se É. você for para a Idade Média um pouco mais para trás, ou até no começo desse século, os camponeses tomavam vinho de manhã como uma parte de sua alimentação para aguentar o trabalho laboral e manual e físico do dia a dia. Isso, obviamente, faz muita diferença. Nós, no Brasil, embora a gente tenha, sobretudo na região sul, ali na campanha gaúcha, uma imigração italiana que inseriu o cultivo de forma definitiva, né, o cultivo da vinha e o cultivo do vinho dentro do nosso país, o vinho nunca foi base da nossa plataforma alimentar. A gente estaria muito mais conectado a países como os Estados Unidos, que adquiriram, puxaram o vinho para dentro da sua dieta não regular, mas puxaram o vinho para dentro da sua dieta e adotaram o vinho, inclusive nos últimos anos, como uma bebida alcoólica, né? Mais consumida. Então, foi uma coisa bastante interessante a gente ver isso daí. Então, mas eu olho com bons olhos. O consumo vem crescendo, e, sobretudo, o consumo qualificado vem crescendo, porque uma coisa é você beber vinho, outra coisa é você apreciar vinho, né? E o vinho é ineficiente do ponto de vista econômico se o seu objetivo é ingerir álcool. O vinho é eficiente sobre outras dinâmicas. Não sei se eu me estendi muito para responder, mas eu acho muito legal trabalhar com a ideia de que a gente está mudando uma cultura ou implementando uma cultura, né? Parabéns. Não, você não se estendeu, não. Eu acho que você foi bem preciso e objetivo, principalmente quando se refere a ser desproporcional fazer uma análise da cultura nossa do vinho com países que têm já uma evolução cultural com uma quantidade de anos e tempo muito maior do que a nossa, né? E o Brasil ele tem alguns fenômenos, né? Em termos de estatística, quando se trata de bebidas e mesmo em outras coisas, o Brasil sempre é um país que tem alguns fenômenos nessa área de consumo. E eu acredito também, Cris, que essa expansão que está acontecendo, ela pode ter sido agora acentuada na pandemia, já que para falar do marketing e do comportamento do consumidor, passa, não dá para fugir desse contexto que a gente está inserido agora, que é essa crise. E enquanto os restaurantes diminuíram a compra da bebida e os eventos, como casamentos, bodas e outros tipos de confraternização, o consumidor que teve que ficar confinado, ou pessoa física,
Eu vejo algumas reportagens mostrando que aumentou esse consumo de pessoa física e os supermercados, as lojas, os deliveries, eles estão inovando e tentando atender essa demanda. Agora você tem uma rica experiência e visão nesse mercado. Eu fico, às vezes, tentando refletir, será que esse consumo que aumentou da pessoa física que ficou confinada, ele compensa para os produtores, para os importadores, para os distribuidores, para os lojistas, comerciantes de vinho, em comparação à perda que houve dos restaurantes e dos eventos? Olha, a gente tem vários fenômenos acontecendo ao mesmo tempo. Obviamente que o que aconteceu com os restaurantes, como você colocou muito bem, é devastador, né? Devastador sob a ótica de a gente perder esse canal de comercialização e introdução do vinho, é devastador sob o ponto de vista da própria cultura do vinho e da gastronomia e devastador sob o ponto de vista empresarial e empreendedor. E eu também acho que a gente precisa de um pouquinho mais de tempo para analisar qual foi efetivamente o aumento do consumo, como ele se ele se deu, em que proporção ele se deu e como ele se deu. Porque a gente trabalha aqui no Brasil com dados de consumo de vinho brasileiro numerados pelo sellout, que foi vendido da vinícola para um ponto de venda ou para o consumidor final. E os dados dos vinhos importados, a gente trabalha com o selim. São basicamente dados de importação, que às vezes demoram um tempo para se materializar. A gente pode olhar isso de uma forma. Por exemplo, eu consumi mais vinho durante a quarentena? Sim. Por quê? Eu usualmente, estou falando como consumidor, né? Não como profissional. Como profissional, eu consumi menos vinho durante a quarentena. Mas como consumidor, eu consumi mais vinho durante a quarentena, porque uma taça de vinho no meu almoço e no meu jantar virou a norma da minha casa como consumidor. E a de muita gente também. Antes as pessoas consumiam sexta, sábado e domingo. Hoje elas podem consumir, porque não estão dirigindo e tudo mais, podem consumir de segunda a segunda, ou durante o período da quarentena elas consumiram de segunda a segunda. Recebi um meme uma vez, eu acho super interessante o negócio dos memes, porque eles trazem de forma humorada o que está acontecendo. Um deles era assim: eu não vejo a hora dos bares reabrirem, porque eu estou bebendo demais. Então, quando a gente coloca isso nessa natureza, sim, eu acho que existe um aumento da frequência de consumo, talvez na mesma base de consumidor, e que acaba adotando outros canais de compra, né? E-commerce, os supermercados, obviamente, televendas e outros canais indiretos de compra se beneficiaram muito nessa quarentena. Tanto é que quando a gente vê as próprias importações dos importadores e dos supermercados, todos aqueles que estavam ou conseguiram fazer uma migração para um atendimento direto ao consumidor final se beneficiaram. Alguns que tinham bases, vamos dizer, muito relacionadas à venda ou aos restaurantes ou a lojas próprias, tiveram um desafio grande. Muitos deles diminuíram drasticamente as suas importações, 50%, por exemplo, nesses primeiros 6 meses. Mas alguns aumentaram muito as suas importações. Existem diversas razões para você não importar. O câmbio está muito alto, quero fazer uma gestão de caixa na minha empresa, não estou vendendo, ou outras estratégias, ou eu tenho um estoque muito grande, eu vou preferir desovar o meu estoque anterior. Agora, só tem uma razão para importar mais, que é vender mais. Racionalmente é a única razão. Então, existe muita gente que está vendendo mais. E existe muita gente
que está experimentando recordes de venda nessa quarentena. Eu não estou falando só das .coms, nem só dos restaurantes. Alguns importadores tradicionais estão vendendo mais durante a quarentena. Como isso vai se balancear no consumo total de vinhos, eu não sei. Acredito que as pessoas incorporaram vinho, gente que não consumia vinho frequentemente, incorporaram o vinho mais no seu dia a dia, porque o vinho é capaz de fazer uma ocasião simples se tornar uma ocasião especial. E eu acho que isso as pessoas estavam em busca. Como fazer esse momento triste, onde eu estou preso em casa, distante das pessoas que eu gosto, não podendo conviver com as pessoas que eu amo, como fazer aquele momento ser um pouquinho melhor? O vinho é uma das coisas, a gastronomia é outra coisa. As pessoas começaram a fazer Zooms, degustando happy hours à distância, né? As pessoas encontraram formas de se conectar e o vinho contribuiu muito para isso, né? Então, eu vejo sim crescimento, no mínimo na frequência, mas eu também acho que deve ter crescido um pouco o número de novos consumidores e houve claramente uma mudança do canal de venda. De certa forma, é aquele conceito do multi-channel funcionando não da forma como as pessoas gostariam, que é que o meu consumidor possa encontrar os meus vinhos ou os vinhos que eu ofereço em qualquer canal que ele tenha interesse em transitar, mas mais como eu diversificado com diversas possibilidades para atender o meu cliente, conseguir substituir um canal que foi seriamente afetado por outros que não foram afetados ou até foram beneficiados. Agora, aí eu me pergunto a você, que é um especialista em gestão, como você se prepara ou como você faz uma transição rápida como essa que aconteceu na quarentena e o que você acha que vai acontecer daqui para frente? O que fica de residual desse comportamento, tanto do consumidor quanto do empresário? Tecnologia, né? Eu acredito que a palavra-chave do como se adaptar rapidamente a isso, em termos de gestão, principalmente em termos de estratégia, e em termos de uma tendência para o futuro, o que eu percebo é tecnologia. Nós vimos uma porção de comerciantes de vinhos rapidamente falar: meu Deus, como é que eu vou pagar minhas contas, como é que eu vou vender? Então, muitos rapidamente começaram a criar soluções tecnológicas. Eu tenho alguns amigos que têm pequenas lojas de vinhos, que estavam acostumados a receber o cliente que ia lá comprar. E tinha um bom volume de vendas, Cris. E esse pessoal se viu, do dia para a noite, impedido de receber esses clientes. E eram pequenos comerciantes que não tinham um e-commerce, não tinham um site estruturado para vendas e foram recorrer rapidamente ao grupo de WhatsApp, formar grupo desses clientes e mandarem listas de transmissão, foram arrumar, inventar uma forma, mas a tecnologia foi a palavra presente, né? Então, eu creio que a solução rápida em termos de estratégia, de gestão, é a tecnologia. Alguns comerciantes que são parceiros da The Wine School, Cris, pessoas que comercializam vinho e que gostam de sediar os nossos cursos nas suas lojas, nos pedem: olha, vamos fazer uma turma do W7 aqui na minha loja, que os meus clientes querem aumentar um pouco o conhecimento, entender um pouco mais sobre vinho. Alguns pediram: poxa, dá para fazer uma live com a minha loja também, incluir meus clientes? Eu estou vendo que vocês estão fazendo muitas lives. E nós recebemos alguns pedidos de ajuda até para apoiar alguma coisa em termos de... Então, a tecnologia foi uma palavra-chave. Eu acho que o que baliza isso, o que norteia tanto os consumidores como os comerciantes, está em encontrar uma forma do consumidor ter acesso ao produto e do pessoal que produz e vende ter acesso a esse consumidor, criar essas pontes. Essas pontes, eu acredito que são
agora cada vez mais tecnológicas, né? Eu acho que nós conseguimos consolidar o conceito que antes da pandemia, eu acho que seria muito difícil a gente consolidar o conceito da degustação virtual. Hoje, a degustação virtual online, ela virou de uma forma recorrente e veio a atender o pessoal que estava em casa e que estava sentindo o efeito psicológico da saudade dos encontros, das confrarias, das turmas de degustação, e foram reencontrar amigos numa degustação virtual perante essas soluções, plataformas tecnológicas que existem. O comércio, a tecnologia ajudou muitos comerciantes de pequeno porte e alguns até de grande porte a conseguirem sobreviver a essa crise e que ainda estão sobrevivendo. E eu acho que o comportamento do consumidor, ele norteia muito. Antigamente, a gente tomava decisões dentro das nossas empresas baseadas nos nossos insights, nas nossas emoções, no nosso know-how, na nossa visão, né? Hoje, um agente que impacta na tomada de decisão dentro das empresas é o comportamento do consumidor. O comportamento do consumidor, ele acaba norteando. Tem muita gente que tinha, Cris, aversão à tecnologia. Eu não vou aderir ao e-commerce, eu não gosto muito de tecnologia no meu negócio, mas foi forçado a entrar na prática de soluções tecnológicas, né? E o consumidor, eu vejo que ele está se acostumando a cada vez mais comprar através de canais virtuais, de canais tecnológicos, nem que seja e-commerce, mas também outros canais mais simples, até da loja que tinha no bairro, ele preferiu comprar num contato de WhatsApp com aquele distribuidor, com aquele comerciante, né? Eu vejo uma coisa impressionante. Nós lançamos o curso online. A W7, acho que ela foi muito rápida em se adaptar a esse novo mercado, já que a cultura do vinho passa tanto pelo conhecimento do profissional que quer se qualificar, atuar no mercado do vinho, como consumidor que quer entender um pouco mais sobre como harmonizar, como degustar, apreciar melhor uma garrafa. Então, a W7 lançou o curso online e hoje tem uma notícia até interessante para a gente celebrar. A primeira turma nossa do nível 1 online da W7 esgotou antes do deadline. Nós tínhamos um deadline que é dia 15 de agosto, estourou. O pessoal, eu quero fazer, não tem mais vagas, a gente vai ter que abrir outra turma. Então, acho que legal. E no ponto de vista, parabéns aí, porque mais uma vez a inovação da The Wine School, né? É o primeiro curso online feito no Brasil e na América Latina, que eu saiba. Parabéns, parabéns. Muito, muito legal. Eu creio que a gente está levando essa marca aí de fazer o primeiro online nível 1 W7 na América Latina. Penso que é a nossa. Não tenho conhecimento de outro. Parabéns. Eu queria até aproveitar uma outra coisa. O brasileiro, ele é muito flexível, né? Ele se adapta rapidamente. Eu acho que tanto do ponto de vista do consumidor quanto do ponto de vista empresarial, né? De alguma forma, as pessoas se encontraram nesse novo mundo. Todo mundo que tinha um caminho, alguns restaurantes, eu fui ver, alguns restaurantes não só se adaptaram para o delivery, vamos dizer, ou takeaway, como alguns abriram outras localidades para poder servir outras regiões com esse negócio do delivery, transformaram numa oportunidade de negócio. É fantástico isso, né? Obviamente que a gente fica triste com os que estão sofrendo, mas a gente também tem que celebrar as coisas que dão certo, né? Então, e você vê isso, esse empreendedorismo nato no Brasil, essa capacidade de se adaptar a crises e tudo mais, ao invés de se esconder. Como é que você vê isso no empresário brasileiro? Veja, eu acredito... Você pode repetir, por favor? Porque falhou um pouquinho o áudio. Tá bom. Eu digo que o empresário brasileiro se adapta e reage rapidamente e busca oportunidades nos momentos de crise.
Você concorda com isso? Ah, perfeitamente. Concordo perfeitamente. Eu acho que essa, se a gente pode chamar, o Darcy Ribeiro que usava bem uma palavra do carnaval, e o Roberto da Mata também, a ginga do brasileiro, né? Então, esse jeitinho brasileiro, o brasileiro tem uma ginga que não é só no carnaval, ele tem uma ginga, soluções criativas e mirabolantes. Eu acho que a nossa cultura criou esse DNA de flexibilidade, de adaptação, e eu vejo que algumas soluções mais científicas da administração passam por uma variável de tempo que não dá para você sobreviver até chegar nesse momento de ter resultado a tempo de o seu negócio não fechar. Então, eu vejo essa resiliência, essa criatividade, essa reação de forma muito rápida e criativa. Eu não vi, por exemplo, algumas coisas que nós estamos fazendo no Brasil, eu não vi de forma tão presente. Eu pesquisei até pela internet, mas não encontrei. Por exemplo, nós fizemos uma degustação guiada online corporativa. Essa degustação online guiada corporativa foi uma forma de organizações estarem criando uma forma de relacionamento com os seus clientes especiais, que muitas organizações têm isso como prática, têm departamentos e verbas para isso, mas eram todos presenciais ou associados a viagens, ou a jantares, ou a eventos, né? E nós encontramos uma forma de fazer isso, trouxemos a participação de produtores de outro país para participar naquele momento daquela degustação guiada online, e o pessoal que, quando recebeu o convite, falou: poxa, mas vocês estão fazendo isso aí? Que ideia legal! Eu falei: poxa, foi essa forma de criar. Tem um lojista de vinhos, que é um amigo que eu compro muito na loja dele, e vários outros amigos também. E ele não tinha um e-commerce, Cris, e nem um site. Ele tinha uma loja no shopping center. E aí o shopping fechou, a loja fechou temporariamente por causa da pandemia, e ele com estoque, com faturas a pagar, com contas a pagar, o que ele fez? Ele conversou comigo, tentando pegar uma ideia, mas só que ele já tinha a própria ideia. Ele criou o relacionamento com o pessoal em lista de transmissão no WhatsApp, e ele foi muito criativo, porque antes de criar a lista, ele perguntou para o pessoal se podia ser inserido na lista e o que eles achavam sobre comprar dessa forma. Veja que interessante como ele foi criativo. E o comportamento do consumidor também influenciou, Cris. O pessoal falou: olha, eu gostaria de comprar, sim, mas eu acho excelente a ideia desse canal. Inclusive, minha adega em casa já está ficando desabastecida. Mas o meu receio, isso foi logo no começo da crise, que o receio ainda era muito maior, né? A higienização era ainda mais rigorosa, os receios eram maiores. Aí o pessoal falou para ele: mas eu tenho receio, como é que vai chegar aqui essa garrafa? Como é que ela vai ser manuseada? A pessoa que vai entregar. Você podia me mandar um vídeo para ver como é que higieniza ele, para eu mostrar aqui em casa, para o pessoal também, a minha esposa ver? Isso surgiu de um contato dele com o consumidor, e ele começou a criar vídeos mostrando a higienização das garrafas, envolveu as garrafas num plástico filme que ia para a casa do cliente. E alguns clientes, como ele é um pequeno comerciante, para alguns clientes ele mesmo foi levar. E ele chegou a filmar até ele entregando na portaria. Isso deu segurança para a pessoa que está comprando. Porque você comprar numa época de pandemia, surge a variável no consumidor, o fator segurança, né? A transmissão através do manuseio, a entrega, e ele criou
uma solução muito prática, eu ajudei ele a pensar, mas eu confesso que as soluções foram mais da mente dele. Então, essa criatividade, essas soluções, eu acredito que o comerciante brasileiro, o empreendedor brasileiro e o consumidor também brasileiro, Cris, ajudam a criar soluções interessantes, práticas, aonde o consumidor que quer degustar um vinho, aumentar o conhecimento que ele tem sobre a bebida, ele mesmo vai ajudar a estimular meios para isso, e os comerciantes, mesmo aqueles que têm mais flexibilidade porque pensam assim, ou outros que acabam tendo mais flexibilidade porque as duplicatas vencem e eles vão ter que fazer alguma coisa. Então, eu acho que, de um jeito ou de outro, está havendo essa transformação e que ela veio para realmente inovar, em alguns casos de forma muito simples, mais tecnológica, em outros casos com soluções também mais complexas, dependendo do porte da empresa e do negócio, né? Isso que você falou é legal, né? Quando a gente fala em tecnologia, às vezes a gente imagina uma sala cheia de servidores, gente atrás das máquinas e tudo mais, mas a tecnologia está inserida no nosso dia a dia, ela às vezes é um celular, né? A ferramenta que você precisa é um celular, uma conta de WhatsApp, uma conta de Instagram, uma conta no Facebook, seu próprio site, um telefone para ligar para as pessoas ou para receber, e daí você coloca essas ferramentas servindo o seu cliente, né? E o conhecimento, vamos falar um pouco do negócio da The Wine School, que está relacionado à formação e conhecimento. Como você vê o conhecimento como parte desse processo? Eu vejo uma enorme mudança no comportamento do mercado de vinhos do Brasil, da forma quando eu comecei para hoje, que era muito mais fácil e vamos dizer, quase não, eu não vou dizer não profissional, porque é um jeito ruim de falar, mas era muito informal uma entrada dentro do mercado de vinhos. As pessoas falavam, vou abrir uma importadora e se eu não vender, eu tomo estoque. Hoje isso é inadmissível. As pessoas precisam se formar, se informar. Pô, uma vez eu tive um cara que ligou, um amigo ligou e falou, eu tenho um amigo que tá aqui comigo, ele vai começar a importar vinho. Eu falei, que legal, né? E você fala com ele um pouquinho, eu falo. E o amigo entrou na ligação e falou, eu estou importando Brunello agora. Eu falei, tá bom. Que legal, que marca de Brunello? Qual é a marca do seu Brunello? Ué, Brunello. E aí eu falei, bom, o vinho já... Como é que está o seu processo de importação? O vinho está a caminho. Eu falei, então tá, boa sorte, né? Desejo sucesso, não sei o quê. Mas hoje não dá mais para ser assim, não dá mais para brincar com isso. E a The Wine School é parte disso, né? Para como as pessoas aprendem, como elas se preparam para ter uma carreira ou uma oportunidade de negócios mais profissional, com mais chance de sucesso do que simplesmente eu gosto de tomar vinho ou eu acho que vinho dá dinheiro e eu quero entrar nesse negócio. Como é que você vê o papel de vocês nisso? Pois é, eu acredito que o papel nosso é um papel muito importante enquanto uma escola, enquanto uma operação de educação, porque para que o vinho e a cultura do vinho amplie dentro de um país, é preciso conhecimento. A variável, nós escutamos entrevistas, lemos notícias, estamos sempre com a variável educação presente quando se fala de cultura, né? Poxa, o Brasil só não é mais desenvolvido por causa da educação. Países que investiram mais em educação se desenvolveram mais rapidamente e tiveram resultados melhores em todos os indicadores, desde os que compõem o IDH até os outros. No vinho não é diferente, Cris. A educação, ela é a variável que eu acredito ser mais relevante na evolução da cultura do vinho no nosso país.
E como? De forma simples. A educação sobre vinhos da pessoa que vai trabalhar com vinho, quer seja o empreendedor que vai entrar nesse negócio, ou o profissional que vai trabalhar para esse empreendedor. A pessoa que vai comprar um vinho, ela precisa ter conhecimento sobre vinho. Quanto mais conhecimento, melhor ele será como comprador. A pessoa que vai vender vinho, ela precisa ter conhecimento, e quanto mais conhecimento, mais volume de vendas. A pessoa que vai servir um vinho, ela precisa ter conhecimento, e quanto mais conhecimento ela tiver, ela talvez terá mais clientes dela do que do estabelecimento que ela estiver trabalhando. Eu vejo profissionais que têm um conhecimento tão grande que são disputados por restaurantes, por lojas de vinhos. E o consumidor. Você falou uma coisa muito importante no começo da live, que o consumo que aumentou, ele foi qualificado. Então, esse consumidor qualificado, ele não quer comprar só um vinho pelo preço ou pelo rótulo. Ele quer entender um pouco mais sobre aquela bebida, a diferença dela para outra, sobre a harmonização. Então, eu vejo a importância que a The Wine School, assim, a educação tem no nosso país, em ajudar a elevar a cultura, o consumo de vinhos, ela é preponderante. Eu acho que a educação é uma variável que vai ajudar tanto o consumidor, como os empreendedores, como os profissionais. Nós podemos ver num dos projetos seus, que é a revista Adega, né? Essa revista maravilhosa que no nosso país é a única revista que tem, que é exclusiva para falar sobre vinhos e que tem uma leveza e uma profundidade e uma simplicidade que a cada edição amplia o conhecimento de quem viaja na leitura daquelas matérias, daquelas reportagens da revista Adega. Então, eu acho que nós temos, através da leitura, através dos cursos, através da educação, uma forma e uma responsabilidade, uma missão de influenciar nessa cultura do vinho. Muitos comerciantes de vinho chamam a nossa escola para ir ministrar uma turma na sua loja. Ele está vendo nisso uma forma de ajudar, elevar o conhecimento do seu cliente, que depois de um curso sempre amplia a qualidade do consumo, e também treinar a sua equipe e às vezes até ele mesmo, né? Então eu vejo a educação em afeta todos os stakeholders dessa cadeia de vinhos como muito importante, Cris. É verdade. A gente vive no nosso mercado, é um mercado que vive com sonhos e vive com prazer. E eu, por exemplo, sou apaixonado por vinho, mas como empresário, para mim, isso é um negócio. Nós estamos falando de um mercado que hoje a estimativa é que movimenta 13,5 bilhões de reais por ano. Já deixou de ser um mercado que permite amadorismo, né? Tanto é que, uma chancela que a gente recebeu, foi a nossa feira no ano passado, a Provino, recebeu como sócio agora a principal feira de vinhos do mundo, a Provine, decidiu implantar uma operação na América Latina, aqui no Brasil, conosco. Então, quando eu olho, e é uma feira só para o trade, eles não teriam dado esse passo se não percebessem que o mercado brasileiro está caminhando a passos largos no processo de profissionalização. Eu recebo muitos produtores portugueses que falam, em Portugal eu tenho menos restaurantes com sommeliers dedicados ao vinho, com formação específica do que no Brasil. O trabalho que foi feito é um trabalho histórico, que é um trabalho da The Wine School, foi executado pela ABS também. Existe um grupo de pessoas impulsionando esse processo de profissionalização. O que eu acho que é interessante é que isso deve acontecer no bastidor. A gente deve estar melhor preparado para atender o nosso cliente, para que ele viva o sonho dele, que é o sonho do consumidor, é consumir e ter prazer com vinho e tudo mais. E aí que eu acho que existe aquele limite que as pessoas falam muito, do enochato, enochato, enochato.
melhor. E quando eu falo servir, não é o serviço só de sommelier, né? Nós, como revista, a gente está aqui a serviço do nosso leitor. Seja ele o consumidor final, seja ele o mercado que vai servir o consumidor final, né? Nós não estamos aqui para dizer, ó, que vida maravilhosa que eu tenho tirando selfie com um produtor famoso. A gente está aqui numa forma humilde para ajudar as pessoas a viverem melhor a paixão deles, que é o vinho. E eu acho que isso eu tenho visto muito. Eu adoro as escolas que tratam com sommeliers, que tratam com o mercado, porque estão qualificando esse pessoal a servir melhor o consumidor, que é quem tem que receber esse serviço para esse mercado continuar crescendo, né? Eu queria te fazer uma pergunta. Você que é um gestor de uma instituição educacional importante, como é que você vê o ponto de evolução do mercado do vinho, do ponto de vista de profissionalização, com relação a outras indústrias? Ou você tem algum paralelo com alguma indústria? A indústria do luxo seria o paralelo à indústria do vinho? A indústria do artesanato seria o paralelo à indústria do vinho? Que outra indústria, que a gente deveria buscar os nossos benchmarks, né? Porque, de fato, eu falo a revista Adega, mas a The Wine School e todas as empresas que estão nesse segmento, nesse momento, a gente teve a oportunidade de participar de uma transformação muito positiva de profissionalização e que está em andamento. Então, a gente está desenhando o mercado do vinho no Brasil, né? Em que outras indústrias a gente deveria se inspirar? Cris, mercado de luxo. Eu acho que, nesse caso, a palavra-chave é mercado de luxo. Quando você fala em educação, se você pegar, por exemplo, educação em ciências sociais aplicadas, você vai perceber que dentro de educação, pegar faculdade de administração, você pode dizer que existem instituições que são voltadas para a sucessão empresarial das grandes empresas, tipo mercado de luxo, para formar os sucessores das grandes organizações, escolas como a que você fez a administração, a FGV e outras grandes escolas, o INSPER, uma Dom Cabral, uma FIA da USP, uma Fundação Armando Alves Penteado, a FAAP. E você tem escolas também que não tem aquele mesmo corpo docente, aquelas mesmas pesquisas, não tem aquele mesmo conteúdo a passar. Então, você tem segmentos que vão hoje, desde o popular até o segmento voltado para o mercado de luxo, em vários setores do mercado. No nosso caso de educação sobre vinhos e destilados e outras bebidas que a nossa escola também forma, qualifica, certifica, eu acho que o foco para benchmarking é mercado de luxo, né? Por quê? A bebida, vinho, ela está associada ao glamour, ela está associada à classe, né? Se você abre uma bebida na sua casa ou num restaurante, numa loja, qualquer, independente do valor da garrafa, mas o consumo do vinho, ele é um consumo diferenciado em termos de bebida. Então, tanto o profissional que vai trabalhar com esse vinho, o que vai comprar, o que vai vender, o que vai servir um vinho, existe uma etiqueta para o serviço do vinho, né? As pessoas que consomem o vinho e de forma mais qualificada, ele quer conhecer um pouco mais o vinho. Eu escutei de um empresário que fez o curso nível 1 na The Wine School e depois foi para o nível 2, uma fala interessante, Cris. Ele falou para mim: Otávio, eu quero escolher o que eu vou tomar e não que alguém escolha por mim. Eu quero ter conhecimento para que eu escolha a garrafa que eu vou comprar, o vinho que eu vou beber. Falei, poxa, eu não tinha pensado sobre essa ótica, Cris, mas eu achei interessante.
Eu acho Então, o legal uma das consumidor, frases que ele você que está... colocou. Perdão, é que você colocou uma coisa muito interessante, que é, você fala do mercado de luxo, mas você colocou em qualquer preço de vinho. E essa é a mágica do mercado de luxo no vinho, né? Que significa é, uma pessoa pode consumir um vinho de R$ 20 e transformar o momento dela e com a família dela num Exato. momento especial. A mesma coisa que um vinho de R$ 20.000 para a mesma pessoa ou para outra pessoa. Então, todo mundo pode viver um pouco do mercado de luxo através do vinho. Não sei se você concorda. É um luxo, nesse aspecto, é um luxo democrático, embora eu não ache que o vinho seja democrático, né? Desculpe falar, porque o vinho, infelizmente, no Brasil é um produto caro. Quando eu comecei a revista, as pessoas falavam: o nosso papel é democratizar a cultura do vinho. Eu falei: ó, popularizar a cultura do vinho. Eu falei: desculpa, a gente não vai conseguir fazer isso. O nosso papel é disseminar a cultura do vinho entre aqueles que têm condição de participar do mundo do vinho naquele momento. Felizmente, mais e mais gente está tendo condição de participar da cultura do vinho hoje em dia no Brasil, mas a gente não pode tampar o sol com a peneira. Isso é que nos converte um pouco também a voltar ali no início da conversa, quando você falou de consumo per capita, quantos habitantes nós temos no Brasil, né? E quantos consumidores nós temos no Brasil? Eu não estou falando só consumidor de vinho, não. Quantos consumidores de carro, quantos consumidores de geladeira, quantos consumidores de relógios, quantos consumidores de educação, de formação em inglês ou de outras coisas. A gente precisa trabalhar para servir bem as pessoas que podem ser nossos consumidores no primeiro momento. E no segundo, pessoas possam ingressar e deixar de ser simplesmente cidadãos, mas também serem consumidores. Não sei se você concorda com isso, Otávio. Concordo plenamente com isso. Eu acho que você foi muito feliz aí em fazer uma conta, quer dizer, qual é a população brasileira, né? E quantas pessoas, no caso do vinho, por exemplo, consomem vinho. E o vinho, ele pode, sim, fornecer o que você falou, transformar um momento num momento especial, como você citou um exemplo, com uma garrafa de R$ 20. Né? Então, quanto ao acesso ao vinho, assim como em várias outras tipologias de acesso, eu acredito que o mundo está passando por uma discussão, e principalmente pós a pandemia, eu acho que essa discussão ela vai ficar mais, vai trazer mais resultados para a população, porque a saúde foi o impacto que afetou a economia. Então, eu acho que esse cruzamento de saúde e economia está mexendo muito com algumas tomadas de decisões, tanto políticas como empresariais, né? Então, eu vejo uma sociedade que eu acredito que não vai ser perfeita, lógico, mas eu acredito que tem uma sociedade mais justa pós-pandemia. Né? O próprio mundo, o próprio povo e todos os segmentos, eu acho que vão se voltar a melhorar o mundo em que a gente vive. E eu acho que Nada como a gente perder um pouco do que a gente toma por garantido, né? Como falam os americanos, take it for granted, para a gente sentir falta disso, né? Sentir falta de um aperto de mão, de um abraço, do encontro com as pessoas, do outro, né? Da convivência com o ser humano, e para dar importância a outras coisas, né? Que às vezes estavam passando despercebidos, né? A outras coisas. Você vê, o mundo está... Os países ditos em desenvolvimento e os subdesenvolvidos voltaram com carga total a discutir questões de saneamento.
coisa que Sim. estava fora de pauta, né? Ou em segundo plano. Então, eu acredito sim que a gente está caminhando para uma conscientização um pouco melhor. Não sejamos, talvez, ingênuos de achar que vai ter uma melhora significativa. Eu acho que ela vai ser paulatina, mas não é possível que não seja um pouco. E o acesso ao vinho, eu acho que faz parte dessa melhoria, né? Eu estou percebendo que quem consome está melhorando a percepção, o conhecimento e buscando um consumo mais qualificado. E pessoas que antes não consumiam estão começando a prestar atenção no vinho e aderindo. Eu acho que nós vamos ter em 2021 e nos próximos 3 anos, eu acho que a gente vai ter um impacto muito grande na evolução da cultura do vinho. E eu acho que agentes como a The Wine School, através da educação, a adega, que através de atender o conteúdo que ela produz tem também uma grande missão nisso, os outros eventos também que você faz sobre o vinho. E nós vimos que a Itália hoje veio com uma notícia muito chata que, primeira vez em muitos anos, ela viu uma queda na exportação dos vinhos italianos, né? Sim. E O Brasil é um dos países que experimentou essa queda na importação dos vinhos italianos. Entre os principais países exportadores para o Brasil, deixa eu levantar aqui o dado, porque eu tenho esse dado aqui para poder olhar e não falar besteira. Entre os principais países exportadores, justamente a Itália foi, dos importantes, o que caiu. Vamos lá, Itália, que é o quarto produtor, caiu 8% nesses primeiros 6 meses. Também porque que eu vi, eles foram atingidos logo de cara. Aqui, Cris Gimenez está falando, Gimenez, pode ser que todos os países do mundo baixaram as exportações, mas para o Brasil, muitos aumentaram as exportações. Por exemplo, o Chile cresceu 10% em volume, Portugal 16,7% em volume, Argentina 4,2% em volume, Itália caiu 8%, França cresceu 2,7% em volume, a Espanha cresceu 27,4% em volume, o Uruguai também cresceu quase 6% a mais em volume para o Brasil. Então, eu acho que a Itália, onde você consegue, entra no site Ideal BI, que é do Felipe Galtarossa, ele tem todos os números de importação no Brasil, alguns deles já estão colocados lá no site, mas você também pode contratar o serviço dele de informações exclusivas para ter todos os dados. Quando você, estou respondendo aqui para a Sara, quando você olha isso que aconteceu, eu acho que a Itália ficou fechada logo no começo da pandemia e atrapalhou o processo de informação, de exportação. Aconteceu isso, infelizmente, Ideal BI, depois eu passo aqui. Aconteceu isso, infelizmente, com os italianos. Eles foram pegos logo no começo da crise, as pessoas não queriam trazer vinho, os outros não... A infraestrutura logística deles ficou seriamente comprometida. Mas, felizmente, no Brasil, a gente está tendo crescimento, né? Então, vamos em frente. A gente tem mais 5 minutos aqui, Otávio. Desculpa. Boa, Kelly. Obrigado pela ajuda. Cris, eu acredito... Levar mais alguma que possa falar? Eu gostaria de concluir um raciocínio anterior sobre o mercado de luxo, dizendo o seguinte: enquanto outros segmentos que atuam no mercado de luxo buscam a elitização, nós buscamos, dentro do mercado de luxo, essa evolução, esse crescimento da cultura do vinho, e não a elitização do vinho ou da bebida. Concordo. Então,
eu acho que isso é uma coisa que diferencia o mercado de vinho, a ação da educação do vinho, a informação sobre a bebida, né? Eu acho que sim. A gente consegue trazer uma coisa especial para o dia a dia de qualquer brasileiro. De qualquer brasileiro. Isso é que é fantástico. E a gente também conta com gente muito especial levando essa mensagem junto com a gente. Você vê como os sommeliers dos restaurantes, pô, são orgulhosos do trabalho que eles fazem. Como o sommelier no atendimento dos supermercados são orgulhosos do trabalho que eles fazem. Por quê? Porque o vinho transformou a vida do cliente, transforma a vida do cliente dele, mas também transformou a vida dele. É uma coisa fantástica, né? Eu costumo falar muito sobre a magia do vinho e eu acho que o vinho é fantástico por causa disso, né? Ele transforma quem serve e quem é servido, ele transforma quem ensina, né? E transforma quem aprende. É demais. Por isso tanta gente é envolvida no mercado do vinho e mistura, né? A gente mistura a nossa paixão com o nosso trabalho todo dia. O que não quer dizer que a gente não deva ser profissional. Ao contrário, é uma responsabilidade enorme estar aí nesse mercado junto com a gente, junto com vocês. Eu estou muito feliz, Otávio. Muito obrigado aí pelo convite para participar dessa conversa aí com você. Ora, a honra foi toda nossa. Eu gostaria também de parabenizar a nossa equipe de professores, na pessoa da Kelly, todos os demais professores que tem, e do diretor da escola, que é o Tito, Maurício Dias. Maurício Dias. E dizer que nós estamos muito agradecidos e que essa missão, mais do que um negócio, a revista Adega, The Wine School, tem uma missão nessa cultura do vinho e estamos juntos nisso e à disposição para trabalharmos de uma forma que a gente possa fazer com que esse mercado do vinho possa melhorar e crescer no nosso país. Muito bom. Eu quero agradecer também todo mundo que assistiu um pouquinho do que a gente conversou e que teve com a gente do começo ao fim, ou que entrou e ficou um pouquinho mais. Obrigado a todos. A gente vai ser finalizado em mais um minuto. Otávio, prazer sempre falar com você. É uma lição para mim cada conversa que a gente tem. Muito obrigado, viu? Ora, eu quero tomar um vinho logo com você, porque o papo com uma pessoa inteligente como você é muito construtivo, Cris. Obrigado, Otávio. Um abraço. Eu vou encerrar aqui para salvar a live. Claro, tchau, obrigado. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Obrigado. Amém.